Som. Vamos dar início ao nosso trabalho, nosso culto deste domingo. Uma boa noite a todos que estão em casa. Deus abençoe a cada um. Deus possa estar protegendo, que todos estejam bem, com saúde. E que possamos juntos, nesse momento, cultuar o nosso Deus, porque sabemos que só Ele é digno de toda honra, de toda glória e todo louvor. Vamos orar nesse momento ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, ó Pai, por cuidar de nós, apesar de nós. Obrigado, Senhor, pelo sustento, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá a cada dia de poder, ó Deus, te cultuar e também engrandecer o teu santo nome. Abençoa este momento, abençoa a todos que estão ouvindo em casa este culto, para que o Pai possa ser de grande edificação para todos nós e que teu nome seja engrandecido e que tua palavra esteja sempre nos nossos corações, diante de tudo que estamos vivendo, possamos sempre confiar no Senhor, depositar nossa fé no Senhor, sabendo que Ele cuida de nós. Obrigado, pedimos a tua direção, em nome de Jesus, amém. Vamos abrir os nossos hinários para o hino de número 85. Hino de número 85. O título é Cantai Louvores. Ó vinde crentes, entoai louvores a Jesus, que para nossa salvação foi morto numa cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Conosco na guerra contra o mal, e com o nosso Salvador em marcha triunfal, a todos proclamai a graça e seu poder, seu sangue derramou para nos salvar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O capitão da salvação é Cristo Salvador, o Rei do Rei e Redentor Jesus, o bom Senhor. Pois tudo vencerá, a vitória nos dará, a glória salvo nos conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, vamos fazer a leitura no livro de Efésios, capítulo 2, do 1 ao 10. Peço os irmãos em casa que abrem as suas Bíblias, vamos ler Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o principado da potestade do ar, do espírito que agora atua no filho da desobediência, entre os quais todos nós
entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar no lugar celeste em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Que Deus nos abençoe nessa leitura, essa grande verdade que nós acabamos de ler. Iremos voltar aos nossos hinários nessa feita para o hino de número 314. Hino número 314. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Luta sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me sustentará, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Amém? Realmente devemos descansar nos braços do nosso Deus. Sabemos que estamos passando por grande dificuldade, mas Deus está nos sustentando, Deus está cuidando de cada um de nós. Mesmo sabendo, mesmo se a morte vir, sabemos que estamos seguros nos eternos braços do nosso Deus. Lembrar as nossas programação, que são online, na quarta-feira, nós temos o nosso culto de oração, às 19h30, no sábado também, culto online, às 19h30,
Nossa escola dominical, também às 9 horas, e às 18 horas, o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Pedimos que Deus abençoe a cada irmão. E nesse momento eu convido o pastor Jordão, que nos trará a mensagem desta. Eu convido agora. Amém. Boa noite a todos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Vamos, nessa noite maravilhosa, compartilhar a palavra do nosso Deus. Eu estava com bastante saudade de poder trabalhar a carta de 1 João. E os irmãos sabem que nós estivemos, desde que voltei de férias, eu tenho tratado exatamente assuntos que são importantes para o nosso dia a dia e dei uma pausa no nosso estudo sobre a carta de 1 João. Os irmãos devem lembrar que nós estivemos tratando exatamente sobre o tema as inabaláveis certezas que o crente possui. E a gente chegou à conclusão, exatamente, meus amados, que o apóstolo João, nesse capítulo, no capítulo 5, que eu quero convidar você a abrir para este capítulo, ele fala de várias bênçãos que nós, como cristãos, nós possuímos. Então, sempre é bom lembrarmos que o apóstolo João, ele escreveu o evangelho para os incrédulos, e esta carta ele escreveu para os crentes. O propósito do evangelho é exatamente levar os incrédulos a crerem em Cristo, o fato de que Cristo ele é o Filho de Deus, a fim de eles terem a vida eterna. Isso está descrito lá no Evangelho de João, no capítulo 20, no verso de número 21. Ali a gente vê Jesus ele falando, que na verdade João relatando, dizendo que todas as coisas que Jesus fez, elas foram feitas exatamente para que as pessoas pudessem crer, em Jesus e crendo pudesse ter a vida eterna. Então, meus amados, o propósito dessa carta era exatamente dar aos crentes em Cristo a certeza da salvação. A gente vai perceber exatamente o apóstolo João, ele falando sobre isso aqui na sua primeira carta, especialmente no verso número 10, ele diz assim: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho, aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Então nós notamos aí que por várias vezes o autor ele destaca para nós, no verso de número 12, por exemplo, ele diz: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então a gente percebe que João ele vai trabalhando esse dualismo, durante toda a carta, contrastando o crente com o descrente, o falso com o verdadeiro. E a gente chega então a esse capítulo e podemos perceber que João ele fala de algumas dessas certezas. Até agora, nós temos falado de 4 certezas. A primeira certeza é que nós fazemos parte da família de Deus. João ele diz isso aqui no capítulo 5, no verso de número 1 a 5. Ele diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus?
Então ele fala, em primeiro lugar, da certeza que os crentes têm de fazerem parte da família de Deus. Mas nós notamos também, meus amados irmãos, que João ele vai avançar e vai nos mostrar que há também uma segunda certeza. Ele destaca que o crente ele é conhecido exatamente, meus amados, pela certeza de que Jesus Cristo ele é Deus. E aí a gente vai ver isso exatamente sendo abordado nos versículos de número 6 a 10. Ele diz: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade, porque há três que dão testemunho. No céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E os três são um, os que testificam na terra. E o Espírito, a água e o sangue, os três são unânimes num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. E aí a gente vai ver, ele falando aqui no verso número 10, ele dizendo: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho, aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Então essa é a segunda certeza de que Jesus Cristo, ele é Deus. Nós avançamos da terceira semana e abordamos então a terceira certeza que o crente possui. E ela vai então dos versículos de número 11 até os versos de número 13, que é a certeza de que aqueles que creem em Cristo têm a vida eterna. A gente já leu aqui o verso de número 12, que é chave, quando ele diz: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E olha o que ele diz no verso número 13: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, vós outros que crerdes em o nome do Filho de Deus. Aqui está o versículo chave da carta de João, que demonstra o propósito pelo qual João escreveu essa carta. Era exatamente dar aos crentes a certeza de vida eterna. Na quarta semana nós avançamos e estudamos então sobre a quarta certeza que o crente possui, que é exatamente a certeza da resposta às nossas orações. O crente é alguém que ora, e quando o crente ora, Deus responde às nossas orações. E a gente aprendeu no nosso último estudo que Deus, embora responda às nossas orações, ele estabelece condições para responder às nossas orações. No verso de número 14, por exemplo, a gente percebe que João ele diz: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, o que é que Deus faz? Deus ele nos ouve. Deus ele nos ouve. Então a condição aqui é exatamente pedir aquilo que está dentro da vontade de Deus. É necessário que nesse pedido, dentro da vontade de Deus, não possa faltar, em primeiro lugar, confiança. Confiança, que é exatamente a liberdade em falar, franqueza na fala, falar abertamente, falar francamente com Deus acerca das nossas necessidades. Afinal de contas, nós aprendemos no livro de Hebreus, no capítulo 4, no verso número 16, que o autor de Hebreus diz que nós devemos nos achegar, portanto, confiadamente, com fé, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus capítulo 4, verso de número 16. Mas também a gente aprendeu que é necessário obediência. Por exemplo, a gente vê no capítulo 3 de 1 João, no verso de número 22, que João deixa claro que Deus ele ouve a oração daquele que guarda os seus mandamentos. Olha o que ele diz: e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Essa é a segunda condição que Deus estabelece, não só fé, mas também
Deus requer de nós que nós sejamos obedientes, vivamos uma vida obediente. E em terceiro lugar, é necessário pedir, aprender a pedir corretamente. A gente percebe isso aqui no verso número 14. Pedir corretamente é exatamente pedir dentro da vontade de Deus. Agora, irmãos, nós caminhamos para a quinta certeza que nós temos, e talvez a certeza que nós vamos trabalhar aqui é uma certeza que nós vamos ter muito trabalho para entender, e eu quero orar nesse momento para que você possa não perder o foco daquilo que nós vamos falar. O assunto que vamos falar hoje é muito profundo. Então eu peço que você realmente se concentre, porque eu vou tentar estar bem concentrado e pedir a ajuda de Deus para que possa explicar esse trecho. É um trecho que vem há séculos sendo debatido e sendo interpretado de inúmeras maneiras, tá certo? Então baixe sua cabeça agora e vamos falar com o nosso Deus. Maravilhoso e eterno Deus, diante do Senhor, nós humildemente reconhecemos as nossas limitações, reconhecemos as dificuldades para a interpretação do trecho sagrado. Pedimos a tua ajuda para compreender aquilo que está revelado. É bem verdade, ó Pai, que a tua palavra ela é perfeita, ela não se contradiz, ela é luz para os nossos caminhos, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Senhor, nós pedimos humildemente que nos ajude a entender aquilo que tua palavra tem a nos ensinar nesta noite. Abençoa o teu povo para que possa entender aquilo que tua palavra fala, e assim, ó Pai, possamos aplicar em nossas vidas as verdades profundas aqui contidas. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, nós fazemos esta oração. Amém. Então, nosso estudo hoje começa aqui a partir dos versículos de número 16 e 17. Note que João ele já falou que o crente, ele tem a certeza de que quando ele ora, Deus responde as suas orações. Mas agora, João ele vai ilustrar a oração segundo a vontade de Deus com uma oração que o crente não deve fazer. Interessante. Olhe só o que João ele vai dizer, meus amados irmãos. Verso número 16. Se alguém via seu irmão cometer pecado, não para a morte, ou que não leva para a morte, ele diz assim: pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. E aí no verso número 17, e ele diz assim, ainda continuando no 16, ele diz: há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Não digo que rogue. Então, toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. A gente vai refletir nesses 2 versículos aqui, que são suficientes para a gente passar o dia todo conversando e destrinchando esses versos. Então, a certeza que nós temos aqui é de que Deus ele pode salvar pessoas da morte por intermédio das nossas orações. Essa é a quinta certeza. E eu quero destacar aqui 2 verdades nesse trecho bíblico. A primeira verdade que nós aprendemos aqui é que o crente ele tem o privilégio de orar e Deus intervir no destino de uma pessoa, né? E Deus ele intervém na vida de uma pessoa. Agora, a gente aprende, meus amados, também, que nós não devemos jamais limitar nossas orações apenas às nossas necessidades pessoais. Ao invés disso, como irmãos, como irmãs no Senhor, nós precisamos exercer a responsabilidade conjunta de orar uns pelos outros.
Então, especialmente quando observamos que um irmão, que uma irmã, ele está cometendo um pecado, a gente deve orar a Deus para que Deus possa libertar aquela pessoa daquele pecado, abrir os olhos dela e ela possa então reconhecer o seu pecado, confessar o seu pecado e abandonar o seu pecado. Então note aí, meus amados irmãos, nós vamos fazer algumas perguntas ao trecho bíblico e responder essas perguntas para que esse trecho ele fique mais fácil para nós compreendermos. Então, João ele diz assim, no verso de número 16, né? Se alguém via seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá a Deus e lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Então, a primeira pergunta que a gente deve fazer, a gente vai pegar aqui esse verso e vai dividir ele em partes e tentar entender as três partes desse verso. A primeira pergunta é: qual é o pecado que não leva para a morte? Até porque a gente começa aqui a ter dificuldade para interpretar esse trecho. Por quê? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Então, num certo sentido, todo pecado leva à morte. Qualquer pecado leva à morte. Na verdade, o homem ele vai morrer fisicamente exatamente como consequência do seu pecado, por ser pecador. Porque Deus amaldiçoou o homem lá no Éden, quando ele disse, né, que de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, morrerás. E de fato o homem desobedeceu essa ordem e acabou morrendo, não só espiritualmente, ou seja, sofrendo a morte espiritual, ficando separado de Deus espiritualmente, como também passou a morrer. Após um tempo, ele então morreu. Então, meus amados irmãos, primeira pergunta é: qual é o pecado que não leva para a morte? Porque João ele deixa claro aqui que há a possibilidade de alguém cometer um pecado que não vai culminar na morte, que não vai levar a pessoa à morte. Então, meus amados, para que a gente possa entender isso, a gente deve recorrer aos recursos que nós temos à nossa disposição. O primeiro recurso que nós temos à nossa disposição é aquilo que a Bíblia já falou, especialmente do Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento, ele distingue os pecados de ignorância dos pecados de rebeldia. Então, o que era um pecado de ignorância? O pecado de ignorância era exatamente aquele tipo de pecado que você cometia por falta de conhecimento. Então, nós sabemos que existia uma lei cerimonial. As pessoas elas não podiam pegar em objetos que estivessem imundos. Como é que um objeto podia ficar imundo? Simplesmente um animal morto ter, por exemplo, caído em cima de um banco. Aquele banco ele estava cerimonialmente impuro. Então, a pessoa pegasse, se ela pegasse daquele banco, ela ficava impura. Uma mulher que estivesse, então, com os costumes das mulheres, né? Estivesse menstruada, por exemplo. Se ela sentasse em um local, ela teria tornado aquele local ali impuro. Então, havia todo esse rigor. E a pessoa, se sentasse no lugar que ela havia sentado, a pessoa iria se tornar impuro diante daquela situação. Então, esse é o pecado por ignorância. E esse pecado por ignorância, havia a possibilidade de alguém receber o perdão, se oferecia sacrifício por esse tipo de pecado, e Deus então perdoava o pecador que pecou por causa da sua ignorância. Então, por outro lado, havia também aquele pecado, que era o pecado de rebeldia, que é o chamado de atrevimento. Os pecados de rebeldia eram literalmente considerados mais graves. A gente vai perceber isso. Por quê? Porque esse tipo de pecado era como se o homem ele fizesse aquele gesto, né? Empurrar assim a mão para cima, fechar a mão, né? E então estivesse com o punho cerrado contra Deus, contra os seus mandamentos. Então, para esse tipo de pecado, não havia oferta aceitável. Por exemplo, a gente observa que esse tipo de pecado era
quando Deus mandava que não deveria trabalhar no sábado, alguém ia lá e trabalhava no sábado. Então isso era um pecado de rebeldia, porque estava claro, o mandamento estava bem evidente na sua vista e a pessoa, se pecasse, pecava porque realmente queria desobedecer a Deus. Então, olhando para o Novo Testamento, o pecado que não leva para a morte é exatamente aquele tipo de pecado que o apóstolo Paulo, por exemplo, ele diz, né, lá em Gálatas capítulo 6, abra sua Bíblia para lá, por favor. Gálatas capítulo 6, e é interessante notarmos que os judeus eles faziam essa diferença entre esses tipos de pecado, né? E a gente nota que ele fala aqui, irmãos, capítulo 6, versículo número 1, ele diz, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado. Então, o tipo de pecado que não leva para a morte é aquele tipo de pecado onde a pessoa ela é surpreendida, ela é atraída pela sua cobiça e então ela cede à tentação. Ela não vigia e ela cede à tentação. Então, eu poderia então eu classifiquei inclusive, da seguinte maneira: o pecado que não leva para a morte é aquele pecado que não é cometido habitualmente. Ou seja, é aquele pecado que não atrai o juízo divino, né? Não é aquele tipo de pecado costumais que a pessoa ela comete e sabe que está cometendo, mesmo que as pessoas falem para ela que ela está errada e que ela precisa mudar, e ela continua cometendo esse pecado. Então, esse não é o pecado que não leva à morte. Esse é o pecado que leva à morte. É o pecado habitual. E a gente vai ver lá na frente qual é o pecado que leva para a morte. Mas agora estamos vendo o pecado que não leva para a morte, do qual nós vemos que é exatamente o que João ele está se referindo. Então, meus amados, aquele que não peca habitualmente, né, é o crente. O crente ele peca. Quando é que ele peca? Ele peca acidentalmente. Ele peca uma vez ou outra. Ele não vive na prática do pecado. Até porque João ele nos fala que o cristão ele possui uma nova natureza. Olha só o que diz em 1 João capítulo 3, verso de número 9. Por favor, vejam que toda a carta fala, é importante. Ele diz, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Então, quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, você que diz que é crente, você que professa a sua salvação em Jesus Cristo, você tem que ser uma pessoa que não vive na prática do pecado. Se há algum pecado na sua vida, que é um pecado de estimação, que você ainda não abriu mão dele, você está dando forte demonstração que você não faz parte da família de Deus. Você está dando forte demonstração que você faz parte da família de Satanás. É isso que João está nos dizendo. Por quê? Porque o verdadeiro crente, ele possui a divina semente dentro dele. E ele também possui anseios e apetites. E não está interessado em pecar. O crente, quando ele peca, ele sente, ele chora, ele se entristece, ele se envergonha. Ele não acha que é normal, que está tudo bem, está tudo legal. Não. Ele luta contra o pecado. Quando o cristão peca, nós sabemos que João nos ensina que ele pode confessar o seu pecado e ele pode ser perdoado. João ele diz isso no capítulo 1, no verso número 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça.
Por outro lado, meus amados irmãos, nós sabemos também que o cristão ele não deve brincar com o pecado. Porque João diz que o pecado é a transgressão da lei. E o que é uma transgressão? A transgressão é exatamente Deus estabelecer uma linha e dizer, não passe daqui para lá. E quando o cristão, ele sabe que algo é pecado e ele comete o pecado, ele tem que estar certo de que Deus pode disciplinar a vida dele. Pode lhe disciplinar. Então, a pessoa que pratica o pecado, meus amados, que vive na prática do pecado, diferente daquele que não peca para a morte, né? A pessoa que peca para a morte, que é o descrente, né? É aquela pessoa também que é costumaz, que é habitualmente dada em uma prática, ela está dando demonstração que ela pertence a Satanás. Olha aí o que diz o capítulo 3, versículo de número 7 a verso de número 10. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que não pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ou seja, irmãos, Jesus se manifestou exatamente para nos libertar, para destruir as obras do diabo em nossa vida, que nos escraviza. Então, como pode um crente dizer que é crente e viver na prática do pecado? Ter um pecado de estimação, né? Seja mentira, seja um relacionamento que Deus não aprova com um descrente, né? Seja uma prática criminosa, né? Ser um receptador, ser um traficante, enfim, exercer viver uma vida que é contrário aos preceitos de Deus. Ele diz, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, verso 9, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. E ele diz, nisto se manifesta, a gente consegue ver os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então, meus amados irmãos, note que esse trecho é um trecho muito difícil de se interpretar, porque ele fala para que a igreja ore pela vida daquele irmão que foi surpreendido em um pecado, que cometeu um pecado, mas não é aquele que comete pecado habitualmente, pois aquele que comete pecado habitualmente, ele está dando demonstração, o quê, Ricardo? Que não faz parte da família de Deus. Mas, irmãos, por que esse trecho é difícil de se interpretar? Porque Deus, ele adverte que o pecado, ele leva à morte. Ele leva à morte. E leva à morte não só do descrente, mas ele também leva à morte de pessoas crentes. Ele também leva à morte de pessoas crentes. Não é isso que esse trecho aqui está dizendo, mas outras partes da Bíblia nos ensina isso. Toda injustiça é pecado, mas alguns pecados a gente vê que tem consequências mais graves do que os outros. Todos os pecados, eles são abomináveis para Deus. E também devem ser para nós, que somos cristãos. Mas alguns pecados a gente percebe que Deus puniu com o que, Geraldo? Com a morte. Com a morte. A Bíblia menciona pessoas que morreram por causa de seus pecados. Vamos dar aqui alguns exemplos. Não vai estar aí, talvez não esteja aí na tela, mas vamos lembrar de Nadab e Abiú. Acho que está assim. Nadab e Abiú.
os filhos de Arão. Eles eram sacerdotes e eles morreram porque desobedeceram a Deus deliberadamente. Ofereceram fogo estranho na presença de Deus. É interessante que o texto lá em Levítico, os versículos posteriores, vai acrescentar que o sacerdote ele não deveria tomar bebida forte. Então, dá a entender que eles foram oferecer sacrifício ao Senhor tendo bebido. E aí Deus fez eles de churrasco, queimou eles vivos. Corá e o seu clã que se opuseram a Deus, lembra? Eles morreram. Números capítulo 16, a terra se abriu e tragou toda a família. Mas você pode dizer assim, mas essas pessoas, pastor, elas não eram crentes, né? E aí a gente tem uma outra pessoa, Acã, foi apedrejado, porque desobedeceu a ordem que Josué havia recebido de Deus, né, para não pegar nada de Jericó, né, das coisas que eram condenadas, capítulo 6 e 7 de Josué. Um homem chamado Uzá pegou a arca ia caindo, e eu até expliquei isso para vocês em uma das mensagens aqui. Eu falei por que Uzá não poderia pegar, existia uma tribo específica que tinha que levar os instrumentos de culto a Deus, não é? 2 Samuel capítulo 6. Então, há quem argumente e diga assim, pastor, mas isso é coisa só do Antigo Testamento. E João ele está escrevendo para cristãos do Novo Testamento, que se encontram debaixo da graça. Então vamos olhar alguns casos. Note que há casos em que cristãos do Novo Testamento, eles perderam a vida porque eles desobedeceram a Deus. Vamos lembrar de Ananias e Safira. A Bíblia diz que eles mentiram a Deus, mentiram para Deus sobre a sua oferta e ambos foram fulminados. Atos capítulo 5, versículo de 1 a 11. Quando nós estamos lendo a carta aos Coríntios, especialmente naquele capítulo que nós falamos sobre ceia, Paulo ele diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão e beba do vinho, né? Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. E não são poucos os que dormem entre vós. A figura de dormir, usada por Paulo, é uma menção para a morte, né? Então, nós notamos, meus amados, que, inclusive, em 1 Coríntios capítulo 5, no verso de número 15, Paulo, ele fala daquele crente que estava tendo relações com a esposa do seu pai, e Paulo, ele diz que tirasse aquele transgressor do meio da igreja, né? E dá a entender ali que se ele não tivesse se arrependido, como é demonstrado lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 6 a 8, o pecado dele, de se relacionar com a esposa do seu pai, iria levar ele para morte. Deus iria, então, matar aquele homem. Então, nós sabemos, irmãos, que aquele que é dado, né, Jesus nos ensinou, muito será exigido. O cristão de hoje, você e eu, nós temos uma responsabilidade muito maior de obedecer a Deus do que os santos do Antigo Testamento, porque nós temos muito mais revelação. Eu aprendi isso com o pastor Ricardo Leite, ele dizia lá no seminário, né? Olha, quanto mais revelação nós temos, mais nós nos tornamos responsáveis diante de Deus. Mais nos tornamos responsáveis diante de Deus. Então, meus amados irmãos, temos a Bíblia completa, temos a revelação plena da graça de Deus, não é? Temos o Espírito Santo habitando em nós, para nos ajudar a obedecer a Deus. Então fica aqui uma advertência, não é?
Mas esse trecho ele é difícil de compreender porque ele fala assim: se alguém via seu irmão cometer pecado, não para a morte, e ele expedirá e Deus lhe dará vida. Como assim? Ele está falando de irmão. Uma pessoa que é irmão, ele não já está vivo fisicamente, espiritualmente? Paulo ele não diz isso em Efésios capítulo 2? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2, verso de número 1, não é? Então, que outra vida Deus dará a alguém que já está vivo espiritualmente? Essa é outra pergunta que nós devemos fazer. Então, precisamos deixar bem claro aqui, meus irmãos, que João não está ensinando aqui a possibilidade do crente perder a salvação nesse texto. João ele não está falando que uma pessoa espiritualmente viva, ao cometer pecado, ela morre espiritualmente, ela volta a morrer espiritualmente, né? E perde a sua salvação. Dar a vida aqui significa restaurar a comunhão. Por toda a carta de 1 João, vida é sinônimo de comunhão com Deus. Toda a carta. Por quê? Porque Deus ele é a fonte de toda vida. Então, meus amados, nós aprendemos aqui nesse primeiro momento que a atitude do crente em relação a outro crente que comete pecado, e esse pecado não é o pecado que leva para a morte, não é aquele tipo de pecado rebelde, e a pessoa não está disposta a abandonar. O que nós devemos fazer por essa pessoa? Nós devemos orar. Nós devemos orar. Em outras palavras, devemos orar por quem? Por quem não é rebelde. Não é profundo o texto? Muito profundo. Um irmão que está cometendo pecado que não levará ele para a morte, né? Foi um pecado que cometeu um pecado, né? Mas não está vivendo na prática daquele pecado. Ele diz aqui que a gente não deve atirar pedras, não devemos condenar essa pessoa, devemos orar por eles. Não podemos orar por uma pessoa e ao mesmo tempo sentir mágoa dela. A igreja ela precisa ser um lugar de cura, um lugar não um lugar de adoecimento. Tá? A igreja ela precisa ser um lugar de restauração e não um lugar de condenação. A igreja precisa ser um lugar de intercessão, tá? E não um lugar de juízo para aqueles que tropeçam. A igreja precisa ser um lugar de reconciliação e não de abandono dos feridos. Agora, deixa eu me dar uma palavra aqui. Você pode estar ouvindo isso que eu estou falando e pode pensar assim, pastor, então quer dizer que quando alguém peca, a igreja não trata? Não, senhor. A igreja deve tratar. O que a igreja não pode fazer é julgar as intenções, porque isso é foro exatamente exclusivo de Deus, mas a igreja julga as ações. E a igreja, ela tem a responsabilidade, é dada a ela, não é ao pastor, não é aos diáconos, não é a um irmão específico, a responsabilidade de disciplinar o transgressor. Nós vimos Paulo, por exemplo, lá no capítulo 5, dizendo assim, expulsai do meio de vós o malfeitor. Já chama a pessoa de malfeitor. Então, meus irmãos, nós vemos que a Bíblia apresenta inúmeros exemplos de intercessão. Jesus orou por Pedro, quando Satanás estava peneirando sua vida. Aí Lucas capítulo 22, versículo 31 a 32. O profeta Samuel, ele disse, para o rebelde povo de Israel, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Moisés orou pela nação, e Deus ouviu o seu clamor. Também orou por Miriam, que tinha se rebelado contra a liderança de Moisés, tá? E Deus atendeu.
o pedido. Jó orava também pelos seus amigos, que haviam falado erroneamente acerca dele, acerca de Deus, e o Senhor perdoou. Nós vemos também, inclusive, que a Bíblia nos mostra que os pastores, os presbíteros, eles devem orar pelos doentes quando eles confessam os seus pecados e são perdoados. Tiago capítulo 5, verso 14 a 15. E é interessante a gente notar que nós temos um privilégio, essa quinta certeza, nós temos a certeza de que Deus pode salvar pessoas da morte por intermédio das nossas orações. É interessante que a gente possa fazer uma comparação aqui com Tiago capítulo 5, quando ele fala que nós podemos orar e devemos orar por aquelas pessoas que são pecadoras. Olha só, irmãos, abra sua Bíblia, por favor. Capítulo 5. Capítulo 5. Ele está falando de Deus perdoar o pecado do irmão que está doente, né? E ele vai chamar os pastores e quando é confessado o pecado, há o perdão. Mas ele fala assim: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei, verso 20, e aquele que converter o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecado. Olha só que esse verso nos fala. Agora, o interessante, irmãos, é que parece que nessa passagem Tiago está falando de crente. Porque ele diz: meus irmãos, se algum dentre vós, né? Mas nós devemos lembrar que quando ele diz assim, se alguém converter o pecador, essa palavra aqui, o pecador, no original, não descreve um pecador que foi redimido, pecador salvo. Descreve um pecador rebelde. E pelo estudo da hermenêutica, né, que é a ciência da interpretação das escrituras, a hermenêutica bíblica, a palavra ela é determinada pelo seu contexto. Então, essa pessoa, inclusive eu acredito que até já preguei em Tiago e falei, inclusive que aqui tratava de um irmão, mas aqui a gente deve lembrar que há a possibilidade de que essa pessoa ela não seja uma pessoa crente. Tiago está se referindo. É uma pessoa descrente que professou o nome de Jesus, que em um dado momento ele falou que era crente, mas o fato de se desviar, se afastar, né, e viver uma vida desgraçada no pecado, demonstrou que ele não era uma pessoa salva. E aí por isso ele fala de conversão, e por isso ele fala de salvação da alma, da morte, né? E note que Tiago aqui já deixa bem claro qual é o tipo de morte que ele está se referindo. Não é só a morte física, mas sobretudo a morte espiritual. Porque não pode ser um crente aqui, Geraldo. Por quê? Porque como é que o crente vai ter a alma dele salva da morte novamente? Pode, já está salva. Entende? Então, irmãos, note que é profundo essa passagem. Requer de nós muita atenção, muita calma. Mas eu aprendo aqui, voltando para 1 João, e assim como Deus não desiste de nós, não devemos também desistir daqueles que caem em fracasso, né, daqueles que pecam. Nós precisamos rogar a Deus para que Deus possa restaurar o vigor, né, e trazer de volta essas pessoas que cometem um pecado, né, para os caminhos dele.
Então, por quê? Porque a gente sabe que quando alguém peca, confessa o pecado, Deus o perdoa. É assim o processo. Deus perdoa o pecado do crente quando ele confessa e quando os outros crentes, eles também oram por eles. A gente vê isso exatamente aqui no livro de Tiago, né? Nós temos um exemplo de pessoas crentes que estavam cometendo pecado, que acabaram sendo disciplinadas e adoeceram, chamaram os presbíteros, confessaram os seus pecados e Deus perdoou o pecado e a pessoa teve a sua saúde restaurada. E temos o exemplo de uma pessoa que era do meio da igreja, mas não eram verdadeiros crentes, e então se afastou do caminho, e Tiago diz, ore, né, para que esse descrente ele possa se converter verdadeiramente e possa fazer parte da família de Deus. Então, a segunda verdade que eu quero destacar aqui, além de orar ser um privilégio para nós, a segunda verdade que esse trecho nos apresenta é que há limites para a nossa intercessão. A gente, embora sejamos livres para orarmos pelas pessoas, João ele deixa claro para a gente que há uma situação em que nós não adianta a gente orar por essas pessoas. Verso número 16 a 17. Ele diz, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Então fica claro aqui que João, ele quer orientar a igreja a orar pelas pessoas que praticam pecado que não é para a morte. E por outro lado, ele deixa claro para a gente que não é para rogar a Deus por aquelas pessoas que vivem na prática do pecado. Outra questão que nós devemos levantar em relação a essa passagem é: que tipo de morte João está falando? João está falando da morte física ou João está falando da morte espiritual? Pois bem, a palavra que é usada aqui no Evangelho de João é a palavra que é mais citada na Bíblia, a palavra thanatos. Essa palavra ela é usada para descrever tanto morte física como também morte espiritual. Há outras palavras também que descrevem uma morte, especialmente uma morte física, que é a palavra necros, de onde vem a nossa palavra necrotério, que é quando o cadáver está lá, exposto, né? Então, vale ressaltar que aquela pessoa que comete pecado, que leva à morte, já está morto espiritualmente e morrerá tanto fisicamente como sofrerá a morte eterna, né? Que é aquela separação eterna entre Deus e a pessoa. Então, o que João faz aqui? João ele distingue entre pecado não para a morte e pecado para a morte. Nessa passagem ele menciona o primeiro tipo, né? O pecado não para a morte, tá? Ele menciona 3 vezes. E o pecado para a morte, ele menciona apenas uma vez. Então, de modo implícito, né, por inferência, né, a gente chega à conclusão que a intenção de João é incentivar a oração por um pecador que comete pecado não para a morte. Se ele diz, ore por um pecador que comete pecado que não leva à morte, ele está deixando claro que ele não quer que a igreja ore por aqueles pecadores rebeldes. Aquele tipo de pessoa que peca de forma rebelde contra Deus, que é obstinado. Então, a pergunta é, pastor, então qual é o pecado que leva para a morte? Que João está falando. É um pecado específico, né? A Igreja Católica, ela criou, né, uma designação, pecados veniais, né, e não veniais.
ou seja, aqueles pecados que levam à morte, que são mortais, e aqueles que não são. Ela faz distinção de pecados que são menos graves, pecados que são mais graves, né? Então, com base nessa passagem, eles criaram essa designação, essa expressão. E você já deve ter ouvido, uma pessoa que comete suicídio, por exemplo, ela não tem perdão. Você já ouviu isso aí? Isso foi divulgado pela Igreja Católica. Esse é um tipo de pecado que a pessoa não vai ser salva, né? Não há como ela ser salva, a não ser que se faça algum tipo de oferecimento a Deus de uma recompensa, né? Ou seja, se paga uma penitência. Paga uma penitência. Essa é a expressão que eu queria usar. Então, aqui no capítulo 5, no verso 16, essa palavra, Thanatos, ela aparece 3 vezes. E ela aparece 2 vezes no capítulo 3, no verso de número 14, quando ele diz assim: sabemos que já passamos da morte para a vida, pois amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Que tipo de morte que ele está se referindo aqui? Que o crente passou dela para a vida? É uma morte física? O crente vai morrer ainda ou não? Vai, o crente ainda vai morrer. Então ele não está falando de morte física. Ele está falando de morte espiritual, da qual o crente já passou. Então, na verdade, ele está se referindo ao que? À morte espiritual. E ele contrasta a morte com a vida eterna. Capítulo 3, verso número 15. Olha só o que ele diz aqui, capítulo 3, verso número 15. Ele diz: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida permanente em si mesmo. Então ele contrasta o verso 14 com 15, morte e vida, crente e descrente. Está vendo? Então, para separar o crente que possui vida eterna daquele que nega que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, daquele que odeia seu irmão, que não ama, capítulo 2, verso número 22 a 23 e capítulo 3, verso número 13. Portanto, quem comete o pecado para a morte? Agora vamos para 2 interpretações que eu quero apresentar para vocês. Tá certo? Eu estudei, eu esquentei minha cabeça, eu li vários autores e cheguei à conclusão que há 2 grandes interpretações. Certo? Mas o que eu quero que vocês entendam é que a primeira interpretação diz que é qualquer pessoa, crente ou não, pode cometer pecado para a morte. Para essas pessoas, o pecado que leva à morte pode ser qualquer pecado. E a morte não é a morte espiritual, é a morte física. Para esse grupo de pessoas, que eu não vou citar o nome, mas são muitos autores, não vai nem vem para os irmãos. Mas quem acredita dessa forma, que o pecado para a morte não é um pecado específico, mas sim um tipo de pecado que conduz à morte, né? Como vocês viram no caso de Nadab e Abiú, né? No caso de Acã, no caso de Ananias e Safira. Veja que eu disse aqui que o crente ele não vive nessa prática do pecado. É isso que João nos ensina em toda a sua carta. Mas é verdade também que a Bíblia diz que em alguns casos Deus ele pune não só pecadores com a morte, mas inclusive crentes. Mas não é isso que João está nos ensinando aqui. A gente sabe isso por outras partes da Bíblia. Por isso que eu disse, você deve estar fazendo um nó na sua cabeça nesse momento. Por isso que eu disse que era preciso muita atenção. E eu sabia que tinha que tratar desse texto, eu fiquei
todos os domingos botando outros assuntos. É um assunto difícil para se entender, mas vocês vão entender. Então, para esse tipo de pessoa que acredita dessa forma, poderia tratar de um pecado premeditado ou não confessado, que leva o Senhor a decidir pôr fim na vida de tal pessoa. Então, irmãos, o fato é que em 1 João não está falando aqui de pessoas que são crentes. Ele está citando as pessoas que cometem pecado para a morte, são pessoas que são descrentes. Por toda a carta de João ele faz esse contraste, mas volto novamente a dizer e ressaltar, embora João não esteja tratando disso aqui, outras partes da Bíblia nos ensina que Deus pode sim pôr fim na vida física de alguém, quer seja descrente ou crente, por causa de rebeldia, por causa de rebelião. Se você prestar bastante atenção lá em Hebreus, quando ele fala no capítulo 12 sobre a disciplina de Deus, ele inclusive deixa entender que Deus começa com as palmadinhas, mas depois ele pode inclusive disciplinar, tirando a vida do cristão. Como também ele disse lá em 1 Coríntios capítulo 5. Entregue essa pessoa ao diabo, né, para que ele morra e sua alma seja salva no dia de juízo. Tá? Então, para essas pessoas, não se trata de um pecado em particular. Não se trata de um pecado em particular, como por exemplo a homossexualidade, a mentira, qualquer pecado, irmãos, pode pôr fim à tolerância de Deus. Não se arrepender do pecado, não abandonar no final o seu pecado, pode levar à morte, como aconteceu com Ananias e Safira, como aconteceu com aquele imoral lá da igreja de Corinto, né? Poderia ter acontecido com ele. Tá? Então, para estas pessoas, o contraste entre as frases há pecado para a morte e há pecado não para a morte, significa que o escritor está dizendo aqui, o escritor ele faz uma distinção entre pecados que podem levar à morte física e outros pecados. Isso não significa identificar uma determinação de tipo de pecado, mortal ou não mortal, mas dizer que nem todos os pecados são julgados por Deus da mesma forma. Isso é o que o primeiro grupo acredita. Agora, o meu objetivo aqui é explicar para os irmãos o trecho bíblico, passagem que nós estamos vendo. E de acordo com a passagem que nós estamos vendo, essa pessoa a qual João está se referindo, que comete pecado para a morte, não é um crente. E a morte que ele está se referindo não é a morte, somente a morte física, mas sobretudo a morte espiritual, que vai culminar na separação eterna entre Deus e ela. Então, aquele que comete pecado para a morte, ele, na verdade, ele não era um apóstata. O que é um apóstata? Aquela pessoa que abandona a fé. Na verdade, ele é um impostor. Por toda a carta de João ele fala sobre essa pessoa. Por exemplo, meus irmãos, no capítulo 2, do verso número 22 a 23, João diz que essas pessoas elas não eram verdadeiros irmãos, que não tinham recebido a vida eterna. Eles eram anticristos. João fala sobre essas pessoas. Eles negavam também o filho e, consequentemente, não tinham pai. 1 João capítulo 2, versículo 22 a 23. Também é retratado no capítulo 3, no verso número 10, como sendo filhos do diabo, não filhos de Deus. Então, é certo que outrora essas pessoas até
foram membros da igreja. Foram membros da igreja visível. E sem dúvida se passaram até por irmãos nesse tempo. Mas saíram e com a sua saída ficou evidente que eles nunca tinham sido dos nossos. Olha o que ele diz, capítulo 2, verso número 19. Esse versículo vale a pena conferir. Capítulo 2, verso número 19, ele diz assim: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivesse sido do nosso, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Nenhum deles é dos nossos. Então, visto que rejeitaram o filho, essas pessoas elas também não tinham o direito à vida. Olha o que diz 1 João capítulo 5, verso número 12. Aquele que tem o filho tem a vida, aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida. Então, seu pecado, inúmeros pecados, e sobretudo o pecado de rejeitar Jesus, de rejeitar a oferta da salvação, de blasfemar contra o Espírito Santo, que dá testemunho de Jesus. Esses são os 3 tipos de pecado que a Bíblia nos ensina, que não existe perdão nem aqui, nem no mundo vindouro. Então, é essas pessoas que João tem em mente. As pessoas que rejeitaram Jesus como Cristo, que não amam o crente e que cometem pecado deliberadamente, abertamente, de forma costumais, que não compartilha a comunhão com o Pai, como a gente viu lá no capítulo 1, no verso número 3, que está excluído da vida eterna, capítulo 4, verso número 12, que deixou a comunidade cristã, que na realidade não pertencia a ela, capítulo 2, verso número 19. Na verdade, essa pessoa é uma impostora. É essa pessoa que João está se dirigindo, que comete pecado para a morte, que João diz, no capítulo 5, no verso de número 16, aos que não pecam para a morte, né? Ele diz aí que não deve orar. Aos que pecam, se alguém via seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus, lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte. Aos que não pecam para a morte, pode orar e Deus vai dar vida. Mas aqueles que pecam para a morte, não ore. Não ore por essas pessoas, porque não vai adiantar. Não vai adiantar, porque Deus não vai atender. Então, irmãos, a última pergunta que nós devemos fazer ao texto é: comunidade cristã deve orar pela pessoa que comete pecado para a morte? Eu já respondi, não. Nenhuma oração será eficaz em favor daqueles que cometem um pecado deliberado. Para aqueles que cometem esse pecado, a intercessão nunca vai lograr êxito. Por quê? Porque essas pessoas eram falsos mestres. Essas pessoas se opunham a João e à mensagem do Evangelho. Essas pessoas, elas procedem do mundo, elas se dirigiam aos crentes com suas falsas doutrinas, elas perturbavam a comunidade cristã, demonstravam seu ódio pela igreja. 2 João capítulo 7, a gente vai ver isso. E João, ele acrescenta, deixa claro para a gente que não deve se orar por esse tipo de pessoa. Mas vamos fechar aqui o nosso estudo hoje, irmãos, dizendo que João, ele não está falando da possibilidade, mais uma vez, do crente cair da graça, dele perder a sua salvação. Quem é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado, ele é guardado por Cristo, o maligno não lhe toca. Este pecado para a morte não é cometido por um crente, né? Embora ele possa pecar e Deus possa para a morte física, né? O cristão, ele pode cometer o pecado e Deus punir ele com a morte física. Mas o pecado que João está falando, o pecado para a morte espiritual,
cristão não pode cometer esse pecado, porque ele já está vivo. Ele não vai cair da graça, ele não vai perder a sua salvação. Tá? Então, uma vez que esse pecado para a morte, que João está se referindo, em específico aqui em 1 João, é o abandono deliberado, consciente da verdade. Essas pessoas que faziam parte da igreja, esse pecado é um insulto a Cristo, é uma blasfêmia contra o Espírito que dá testemunho de Cristo. Essas pessoas, elas não têm perdão. Elas não vão se arrepender. Elas apostataram da fé. Elas vão perseverar nos seus pecados, porque são filhas do diabo e vão dar demonstração disso até o final das suas vidas. Esse é o fato. Agora, vamos concluir nosso estudo dizendo o seguinte: embora 1 João não fale que o crente ele pode ser punido com a morte física, outras partes da Bíblia nos ensinam que pode. E aqui eu quero trazer duas aplicações. Uma aplicação para você que é crente e uma aplicação para você que não é crente, que está nos assistindo nesta noite. A primeira aplicação para você que é crente é: cuide. Abra os seus olhos. Você que diz que é crente. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo, para mudar e transformar a sua vida. Não volte a se emporcalhar no lamaçal do pecado. Porque se você fizer isso, se tu é de fato um crente, Deus pode tirar a tua vida e impedir que você continue dando mau testemunho e colocando o nome do Senhor no lixo para ser zombado pelos incrédulos. Abandona o teu pecado. Se há algum pecado que eu não sei, mas Deus sabe, abandona o teu pecado. Para de brincar que é crente. A Bíblia diz que os nossos pecados nos acharão. Deus irá nos encontrar em nosso pecado. Se continuarmos cometendo pecado, Deus disciplina. Começa com as palmadinhas, mas pode terminar com a morte. Para você que é descrente, para você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, não tem certeza de salvação, saiba que a oportunidade que você tem é agora, quando você está vivo. A Bíblia diz que depois da morte, segue-se o juízo. Decida por fim aos teus pecados. Decida hoje clamar por Jesus para que Ele perdoe os seus pecados, para que Ele não consuma a tua alma no inferno. Como a Bíblia diz, que horrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado, de um Deus que é fogo consumidor. Deus te ama, Deus quer salvar a tua alma, livrar a tua alma do inferno. Para de ficar dando desculpa, para de ficar procrastinando, adiando essa decisão que você precisa tomar. A decisão é sua. Você precisa decidir nesse momento se quer entregar a sua vida a Jesus, ser salvo, ou se quer continuar na prática dos seus pecados, morrer nos seus pecados e após a sua morte ir para o inferno. A morte nunca esteve tão perto de você como nos dias atuais. Cuidado, viu? Muito cuidado. Garanta o seu passaporte para o céu, porque o coronavírus está aí e pode levar qualquer um de nós a qualquer momento. Se você entendeu a mensagem, gostaria de entregar a sua vida a Jesus,
nos comunique, deixe uma mensagem aí no nosso chat da nossa transmissão, diga, pastor, eu entendi e eu quero entregar a minha vida a Jesus. Se você tem algum pecado que gostaria de abandonar, entre em contato comigo. Fale comigo. Meu WhatsApp, meu telefone é 9661 4352. Não precisa expor para todo mundo ver. Pode falar comigo. Garanto a você que não vai sair para lugar nenhum. É a conversa que teremos entre nós. E eu estou pronto para ajudar você, para que juntos possamos vencer a luta contra o pecado. Bom? Então que Deus abençoe. Vamos orar encerrando a nossa transmissão. Nosso Deus, nosso Pai amado, agradecemos pela Tua palavra, que é viva e eficaz, que traz para nós inúmeros ensinamentos, instruções preciosíssimas e profundas. Peço que o Senhor abençoe o Teu povo, os Teus filhos, ó Pai, que porventura estejam cometendo pecado, que o Senhor perdoe os seus pecados, ajude eles a confessarem os seus pecados, para que possam serem perdoados, e aqueles que ainda não são crentes, se arrependam dos seus pecados e entreguem sua vida a Jesus. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, nós fazemos esta oração. Amém. Boa noite, que Deus abençoe e conceda uma excelente semana na presença do Senhor. Lembrando que o decreto estadual, ele termina essa semana, né? Até o dia 17, que será quarta-feira, se eu não me engano, né? Mas pode ser que seja restringido ainda mais, seja editado um novo decreto. Por hora, nós vamos continuar dessa forma, transmitindo os cultos. Se houver uma diminuição e permissão para que a gente possa voltar a nos reunir, nós vamos voltar, tá certo? Então que Deus abençoe, tenha uma boa noite, um grande abraço, em nome de Jesus. Tchau.